Mas eu quero exaltar o nome do Senhor essa noite. Como eu quero exaltar o nome do Senhor, como eu quero bendizer o nome dele esta noite, junto com os irmãos. Eu quero ler alguns textos, para que a gente entenda por que a gente faz isso. É muito mais do que vir à igreja, é muito mais do que simplesmente levantar as mãos. Louvor é entender, louvor é conhecer, é saber quem ele é amar ele acima de tudo. Salmos de número 34, versículo 1 e 2. Olha o que dizem. Louvai ao Senhor em todo o tempo. O que está dizendo? Louvai ao Senhor em todo? Não tem tempo para se louvar ao Senhor, para dizer, hoje eu louvo, amanhã não. É em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Versículo 2. A minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos ouvirão e se alegrarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Qual é a glória que temos? É o Senhor. E os mansos verão isso em nós. O Senhor nos chama a louvá-lo, a engrandecê-lo em todo tempo, para que aqueles que são mansos, para que aqueles que têm ouvidos, para que aqueles que amam a Deus possam também adorar a Deus. Você é um responsável, não só em adorar, mas também em levar as pessoas a amarem a Deus, a louvarem a Deus. É responsabilidade tua engrandecer o nome do Senhor e exalar, para que outros também adorem e queiram adorar a Deus. Salmo de número 9, versículo 1 e 2. Diz assim, eu te louvarei, Senhor, com todo o meu... É no interior, é com o coração. Contarei todas as tuas... Vocês conhecem as maravilhas de Deus? Para contar, louvá-lo com o coração e contar às pessoas as maravilhas de Deus? Tem, sabe? Versículo 2 diz, em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Está assim o nosso coração, cheios das maravilhas de Deus, para contarmos, para que as pessoas possam adorar a Deus com louvores, ou a nossa alma está triste quanto ao Senhor, por causa das nossas dificuldades e mazelas. Aquele que adora a Deus entende que Deus nos salvou de todos esses problemas. Foi o culto de quinta-feira. Deus nos resgatou. Então, tudo que a gente passa hoje, que é necessário nós passarmos por causa do pecado, nós passaremos, mas sabendo que, no futuro, mais tarde, o Senhor há de nos recompensar. Enquanto não chega a recompensa, o que fazemos? O adoramos e contamos para as pessoas que mesmo que passemos por lutas e problemas e tribulações, Deus é Senhor e há de nos guardar até o fim. Entende isso? Os nossos lábios devem estar cheios do louvor de Deus, de contar às pessoas as maravilhas dele. Você pode contar o seu testemunho, mas muito mais o que ele é e quem ele é. O seu testemunho é que um Deus Senhor e poderoso de todas as coisas te salvou e te resgatou e te tirou das trevas. Não tem maior testemunho do que esse. Você pode ser qualquer coisa, ou foi qualquer coisa na sua vida, mas nada supera a grandeza do nosso Deus. Porque se Ele te permitiu não ser mais, é porque Ele é grande. Não é porque você teve um jeitinho para sair do problema, é porque Ele é Senhor, porque se Ele quiser, Ele te deixa no problema. Entende isso? Paulo, apóstolo de Jesus, um servo, ele entendeu isso e o próprio Deus lhe enviou o mensageiro de Satanás para que ele não se ensoberbecesse, para que ele continuasse louvando a Deus nas suas fraquezas, para que ele entendesse que quem é Senhor é aquele que fez os céus e a terra. Entende isso? O seu louvor deve estar no seu coração, na sua alma, de gratidão por quem Ele é. Porque Ele é Deus e Senhor. Ele fez para louvor e glória dEle. Ninguém pode resisti-lo.
Ninguém pode ir contra ele. Ninguém pode dizer para ele, não aceito. Entenda, tudo é dele. Não existe nada no universo que não seja dele. Por isso eu quero que vocês desfrutem agora desta leitura que está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, diz assim: e vi na destra do que estava sentado, esse é Deus. Deus estava sobre o trono, e um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém nos céus percebe, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Um livro está na mão de Deus, o dono do universo, na sua destra, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E um anjo diz: quem é digno? E não foi achado um digno de abrir o livro, nem nos céus, não havia anjos capazes de abrir o livro, nem na terra, nenhum ser humano, e nenhum animal, e nem debaixo da terra, foi achado digno de tirar da mão de Deus o livro. Que livro é esse, pastor? Vamos continuar lendo. Versículo 5 diz assim: e disse-me um dos anciões: não chores, não chores. Entende o que está escrito? João, quando vê, ele percebe que existe na mão de Deus algo que é para ser revelado. E se não há revelação, não há entendimento. Está na mão de Deus, na destra de Deus, toda a revelação. E ninguém é digno de abrir e revelar. E o ancião, aquele que está diante de Deus, que é a nossa representação da igreja nos céus, diz: João, não chore, porque eis aqui o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Aquele que foi prometido lá em Jacó, quando Jacó estava abençoando os seus filhos, disse: Judá, tu és o leãozinho, em ti virá Siló, aquele que vai salvar. Não sairá o cedro da mão de Siló. Estava lá prometido desde já, aquele que viria salvar. E aí diz mais: a raiz de Davi, a base do governo eterno, raiz de Davi, o homem segundo Deus, estava lá, a sua descendência, a base do trono eterno. Ele está dizendo: João, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Por que nós adoramos a Deus? Porque eis o Cordeiro de Deus, eis o leão da tribo de Judá, eis o governo que pode nos dar paz. Vocês entendem isso? Ele está nos céus. Olha a continuação: e olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, e um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados sobre toda a terra. Governo e presença. A sua presença do Cordeiro que foi morto está sobre toda a terra, e é Ele que está sentado, e está ao lado, no trono. Quando João olha e vê um Cordeiro, o que é o Cordeiro? É o sacrifício, aquele que perdoaria, aquele que tiraria o pecado do seu povo. Ele estava lá, como morto, mas com todo o poder. Quando se fala de 7 chifres, quer dizer que todo o poder, todo o domínio estava sobre ele. 7 olhos é porque ele vê todas as coisas, está em todo lugar. E diz mais, versículo 7, e veio e tomou
quem era digno de tirar, de pegar o livro? Ele tomou, entende isso? Ele tomou o livro da destra de Deus, o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro e os 4 animais e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, percebe? Harpas, eles estavam louvando, e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Na mão dos anciões e dos animais tinham harpas para louvor e salvas. Vocês lembram, algumas pessoas lembram, em algumas igrejas tem isso, na hora da oferta passa a salva, e ali se deposita a oferta, o dízimo, e a pessoa com gratidão, era para ser assim, deposita ali com gratidão, alegria, a sua oferta e o seu dízimo, e é trazido ao altar para que seja engrandecido o nome de Deus. E também tem as salvas, alguém morre, alguma pessoa importante, então dá aquelas salvas de tiro, para exaltar, enaltecer aquela pessoa, ou então chega alguém importante e dá aquelas salvas de palma, porque chegou alguém importante. O que acontece é que o ser superior, maior, mais lindo, mais poderoso, mais sublime, mais que tudo, estava diante da igreja e dos céus, e ali estava com salvas de ouro. E o que tinha dentro da salva de ouro? As orações dos santos. Quer dizer que a minha oração e a sua oração, ela é ouvida. Entende isso? Ele está dizendo que ele não se esqueceu de nenhum de nós, e sobre ele está todos os nossos pedidos e clamores. Ele não esqueceu de nós. E o que nós fazemos quanto a isso? Nos prostramos, adoramos, louvamos, engrandecemos, mostramos para as pessoas os feitos de Deus, quem Ele é. Entende? Olha a continuação, e diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno. Não tinha um digno em lugar nenhum. E ele diz: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. É lindo demais. O que ele fez foi nos resgatar, nos salvar, e sobre nós colocar o seu reino. Entende o que está acontecendo? E às vezes nós estamos tão preocupados com poucas coisas, com lutas, dificuldades. Não estou dizendo que a gente vai aqui viver como se não tivéssemos problemas, mas entenda, nada que acontece conosco é comparado com aquilo que já foi feito por nós. Você já viu pessoas que não têm nada o que oferecer, às vezes nem casa tem direito, com doenças terríveis, e às vezes parece que tem mais fé que a gente? Porque conhecem, sabe que não tem nada, e sabe que Ele é tudo. E às vezes nós que temos tudo, que não nos falta nada, fazemos como se Ele nem existisse. A gente vem à igreja que parece que Ele nem está aqui. A gente fala com as pessoas como se Ele não fosse Deus. A gente faz as coisas como se Ele não precisasse saber do que a gente quer ou do que a gente vai fazer. Nós às vezes desprezamos Ele. E quando alguém entende quem Ele é e o que fez e como Ele nos atura e nos suporta, para louvor da glória do seu Deus, aí sim, nós nos desmanchamos diante dEle, e o glorificamos, porque Ele nos fez representantes da sua graça, aqui na terra. É muito mais do que um templo. Se nós melhorarmos este lugar, ainda assim, se a nossa vida não for um exemplo, esse lugar não vale de nada.
Hoje, do jeito que está, esse templo precisa ser reparado e precisa mostrar e declarar quem Ele é, onde nós estivermos e como estivermos. Versículo 10 diz: e para o nosso Deus nos fizesse reis e sacerdotes e reinaremos sobre toda a terra. E diz assim, versículo 11: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Olha onde ele está. Ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles de milhões e milhares de milhares. Ele fala dos anciãos. Quem são os anciãos? Os 24 anciões. Ali está falando de um povo antes e um povo de agora. Está falando das 12 tribos, dos remanescentes, daqueles que entenderam quem Ele é, das 12 tribos, e dos apóstolos que representam a igreja. Ele está dizendo que a igreja e os anjos que Ele está vendo são milhares de milhares, milhões de milhões. É gente pra caramba! Nos céus é uma contagem impossível de ser feita. É isso que ele está vendo. Ele está vendo algo impossível de ser contado. Ele está vendo algo que é extraordinário. Ele está falando que eu e você, seguros na mão dele, estamos lá com ele. Não agora, mas com certeza, por causa do seu amor, estaremos com ele. Versículo 12 diz que com grande voz diziam. Olha, vocês percebem a leitura? Ele narra quem ele é, fala quem ele é e depois vem o louvor. Fala quem ele é, diz quem ele é e vem o louvor. Ele conta e louva. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente para dizer: Senhor, eu fiz, aconteci, coisa e tal, mas foi o Senhor quem deu honra, foi o Senhor quem me deu as condições, foi o Senhor que me deu o trabalho, foi o Senhor que me deu a força, foi o Senhor que me deu a habilidade, todo louvor a Ti. Quando alguém vem conversar com a gente, a primeira palavra que a gente fala é essa: não, a Ele toda a glória e todo louvor. Não, porque eu estudei. Não, porque eu tenho habilidade. Não, porque se eu não tivesse força de vontade. A primeira palavra que deve estar na nossa boca é: louvado seja o Senhor, Ele me deu condições, Ele é digno, e eu não sou. E ele diz que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto, Ele morreu, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvia toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Entenderam? O que ele está fazendo é adorando aquele que nos resgatou. O Cordeiro foi oferecido pelas nossas vidas e o que nós fazemos é adorá-lo. Não tem dia, não tem hora, não tem um momento marcado, não tem local, é a todo momento adorá-lo, porque o que nós merecíamos era o inferno, e por Ele, e por honra a Ele, nós o adoramos pelo que Ele fez por nós. Entendem isso? É muito mais do que uma palavra motivacional. É muito mais do que eu dizer para vocês: amanhã vai dar certo. Porque para nós já é certo. Mesmo que pareça tudo torto. Ele vai dizer no versículo, no capítulo 6, na continuação, ele vai dizer no versículo 1 e versículo 2, ele vai dizer assim: e havendo o cordeiro aberto, o cordeiro que foi morto abriu. Ele abriu
um dos selos. Ele é digno de tomar. Ok? Ele tomou. E quando ele tomou, agora ele tem o direito de abrir. De abrir e de fazer o quê? Revelar. Agora ele vai nos dar o conhecimento. Ele vai nos dar o direito de entender o que Deus planejou. Entende isso? Porque se ele não tivesse morrido por nós, nós jamais saberíamos o que Deus quer. Mas porque ele morreu pelos nossos pecados, agora, sendo nós reis e sacerdotes, semelhantes a Jesus, iguais a Jesus, filhos de Deus, nos deu o direito de entender. Então o cordeiro abre o selo, e olhei e ouvi um dos 4 animais que diziam com uma voz de trovão: vem ver. E o ver o quê? E olhei e eis um cavalo branco. E percebe, primeiro um cordeiro. O cordeiro abre o livro. O cordeiro foi morto. Isso é lindo demais. O cordeiro foi morto. A imagem de um cordeiro morto. Um cordeiro morto todo poderoso, cheio de autoridade. Um cordeiro que tem presença em todo lugar. Mas esse cordeiro que abriu o livro, agora ele vê um cavalo branco. Aliás, nós estamos vendo um cavalo branco. Um cordeiro não monta um cavalo branco. Percebe? Olhei e eis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso. E para vencer, o cordeiro que foi morto por causa dos nossos pecados. E o Cristo que está nos céus, agora governa e reina, porque é vitorioso. Já não é mais a imagem do morto, agora do ressurreto. Entende o que está acontecendo? O Deus vitorioso, aquele que está sentado sobre o cavalo e governa a terra. Esse selo é aberto para nos revelar que o cordeiro que está à destra de Deus não está mais manchado de sangue. Agora ele está vestido de glória e de poder. E ele é vitorioso. E saiu para vencer. O que quer dizer vitorioso? Porque não tem derrota nos seus lombos. Não tem derrota. Ele é vitorioso. E ainda nos guarda para que isso seja notório. Ele poderia estar nos céus, mas está dizendo que ele sai para combater, para nos permitir que isso que aconteceu seja feito e a gente desfrute da graça. E depois a gente vai ler esse texto, mas não precisa. Ele vai revelando as coisas que vão acontecer na terra, porque o primeiro cavaleiro, que é Jesus, sai vitorioso, e os outros vêm trazer destruição à terra. Entenderam qual é a nossa motivação depois da revelação de Deus? Entendi, Senhor, que as destruições e as desgraças do mundo já estavam previstas, mas o primeiro cavaleiro é vitorioso e eu pertenço a ele. Então o que eu faço? Me consagro, exalto o nome dele, glorifico o nome dele, exalto o nome dele, porque para nós não tem derrota. Ele nos deu o direito de conhecer. Está revelado para nós. Capítulo 7, a partir do versículo 9, e diz assim: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão. No capítulo 6, ele revela que Jesus saiu vitorioso e saiu para vencer. E revela todas as coisas ruins que vão acontecer. E revela que aqueles que estão com ele estão seguros. E revela que no final estaremos todos diante dele, porque ele nos deu segurança. Depois dessas coisas olhei e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. Tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajavam vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Os anciões e os animais estavam com
salvas, que eram as orações e as intercessões dos santos. E agora a multidão estava com o quê? Estava glorificando. Já não tinha mais o que orar e pedir, só tinha o que agradecer. Estavam fazendo uma grande festa. Estavam adorando aquele Cordeiro, o Senhor da vida. Trajavam vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo o sempre, amém. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? Eu disse, João falando: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, e no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono cobrirá com as suas sombras. Esses que estão no trono, aliás, que estão diante do trono, são aqueles que permaneceram, que foram fiéis, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que receberam o perdão dos seus pecados e tiveram o direito de estar diante de Deus, porque não murmuraram na terra quanto à grande tribulação que todo crente tem que passar. São esses que receberam a vitória e a glória, são esses que receberam a coroa e puderam estar diante do Criador. São esses que o adoram de dia e de noite e pede a nós, hoje, antes, que também façamos o mesmo, porque lá, no final, diz o versículo 16, nunca mais. O que é nunca mais? Nunca mais é nunca mais, gente. Entende o que é nunca mais? Já pensa numa coisa ruim aí que você não gosta. Pensa numa coisa que você não queria mais passar. Pensa. E a gente nem passa muito por coisas ruins. Mas é nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. Nunca, nem sol, a gente reclama beça do sol, nem calor. Não reclama? A gente vive para reclamar. Meu Deus, como está quente. Percebe? É nunca mais. Tem gente que mora em lugares que chega a 50 graus na sombra. Eu vi uma igreja, um pastor conhecido, amigo nosso. Lá ele é chamado de Pastor Pedro, que ele não revela o nome, a gente conhece o nome dele. A igreja lotada de criança, mais de 50 graus, sem ventilador, chão batido, terra, e a criançada adorando a Deus e louvando o nome do Senhor na África. E a gente reclama, mas Ele é tão bom, que Ele ainda nos preparou um lugar que não tem fome, não tem sede, não tem calor. Porque o Cordeiro que está no meio do trono apacentará e lhe servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Ah, meu Pai, entende o que é isso? Entende o que é isso? Nem choro, nem dor, e a gente não passa nada comparado a que muitos passaram.
Mas é o momento da gente entender que muitos dos nossos irmãos hoje estão passando por tribulações, por prisões, no nome do Senhor. E o que nós fazemos? Nem damos ideia. Mas o Senhor nos pede, como servos de Deus, servos de Deus legítimos, autênticos, daqueles que foram limpos pelo Cordeiro, o louvor, a glória, a honra ao nosso Deus. É o seu testemunho, é a sua vida diante deste mundo caído, diante daqueles que precisam ouvir que existe salvação, diante daqueles que precisam entender que tudo que há nesse mundo vai passar, todo sofrimento e angústia nesse mundo vai passar, tudo que há de ruim neste mundo vai passar, mas viverá este prazer e esta glória e esta harmonia aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Esses viverão assim. Mas hoje é dever meu e seu glorificá-lo, adorá-lo, gozá-lo para todo sempre, ter prazer em adorar a Deus. Sabe qual é a coisa mais difícil de fazer? Adorar a Deus com verdade. Para em casa para adorar a Deus, sozinho. E não é para pedir nada, não. Para adorá-lo pelo que Ele fez. Para dizer para Ele quem Ele é. E quem você é. Dizer coisas que só Ele pode receber. Consegue? Tem palavras para dizer para Ele? Consegue dizer para Ele as coisas que Ele fez por nós? Consegue não pedir nada, mas dizer para Ele: eis-me aqui, porque o Senhor é o Todo-Poderoso e eu sou o teu servo? Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes, quando nos afligiram, quantas vezes vieram contra nós, a gente parou e disse: Deus, eu entendo que neste mundo há sofrimento, mas eu quero aqui engrandecer o teu nome. Quantas vezes nós não fizemos ao contrário, nós dissemos: Deus, olha o que estão fazendo comigo. Deus, eu não errei, foi Ele que errou. Deus, olha o que estão fazendo. Deus, olha o governo, olha o presidente, olha não sei quem, olha todo mundo. Mas quantas vezes nós paramos para dizer: o Senhor está no controle de todas as coisas, e por isso eu te adoro, e por isso eu te amo, porque eu sei que tudo que está no teu decreto vai se cumprir. E a honra e a glória e o louvor para ti, em todo sempre. Amém. Quantas vezes nós fizemos isso? Às vezes até na igreja é difícil fazer. Mas Ele nos convoca e nos chama para sermos verdadeiramente adoradores. Não adoradores da modinha. Não adoradores do hino legal. Adoradores servos. Aqueles que têm prazer na presença de Deus, não importando o tempo ou o lugar. Feche os seus olhos. Nós vamos estar orando e nós vamos estar exaltando o nome do Senhor. Lembra de Marta e Maria? Marta quer mostrar, quer que Jesus veja o local arrumado, quer que Jesus veja a boa comida, quer que Jesus experimente as coisas boas que ela está fazendo. E ela ainda reclama com Jesus, dizendo: olha, Maria está parada aí, manda ela fazer alguma coisa. E Jesus diz para ela, para Marta: Marta, Marta, por que te afadigas com tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte, me ouvir, me adorar, está quedada aos meus pés. Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes nós paramos para falar com Jesus assim? Sem reclamar, sem pedir. Quantas vezes? Faz isso agora em nome de Jesus. Ele está aqui, Ele está presente. Se ajoelhe aos seus pés, se derrame diante dEle, glorifique a Ele. Porque Ele já venceu, Ele já venceu.